Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Bom, vamos ao primeiro vídeo da noite, que é de Cyber News Brasil. Notícias do Brasil. Tem um hack que foi usado aparentemente na Ucrânia, que foi o NotPetya. Destruir quase tudo que tivesse no caminho era seu objetivo final. Agora, vamos entender a estrutura do hack mais poderoso já usado? Da madrugada, num grande escritório em algum lugar da Ucrânia, um computador liga sozinho. Após ligar, a tela fica preta por um tempo. Em seguida, um arquivo novo aparece no desktop. Oba, PMzinho, como é que vai? Sim, um arquivo vazio e sem extensão. F5. Uma pasta do Windows é aberta e o arquivo é movido para lá. Segundos depois, o computador desliga. Não havia ninguém por perto para ver aquilo acontecer. No dia seguinte, enquanto os funcionários chegam, pegam um café e começam a bater papo, algo estranho acontece. De repente, todos os computadores da empresa começam a reiniciar, mas em vez da tela do Windows, aparece isso. Uma mensagem de resgate. O valor exigido, $300 em Bitcoin, por cada máquina infectada. Os executivos da empresa ficam sem reação. Discussões, desentendimentos, até chegarem a uma conclusão. Caraca, em Bitcoin, o valor da empresa está em jogo. A empresa não pode se dar o luxo de parar tudo e esperar por uma solução. Eles fazem um pagamento, só para ver no que vai dar. Mas as horas passam e nada muda. Todas as máquinas estão criptografadas. Enquanto a equipe de TI tenta entender o que está acontecendo, o restante dos funcionários foram dispensados mais cedo. No caminho para casa, eles notam que a empresa deles não foi a única atingida. Eles acabam sendo testemunhas diretas da catástrofe que se espalha por todo o país. Alguns correm até os postos de gasolina, mas não conseguem abastecer. Os sistemas de pagamento estão fora do ar. Outros optam pelo transporte público, mas não conseguem comprar passagens. Pagar em dinheiro? Nem isso resolve, já que os caixas eletrônicos nas proximidades também estão fora do ar. Hospitais ficam sem acesso aos sistemas. As companhias de energia e água não conseguem gerar cobranças. Os correios não conseguem entregar as encomendas. Não é nada menos que um apocalipse digital. Em poucas horas, boa parte da economia do país entra em colapso. Quase todas as empresas, instituições, serviços está fora do ar. Então, o problema ultrapassa as fronteiras. Empresas de transporte internacional, medicamentos e combustíveis, qualquer empresa com sede na Ucrânia vê a mesma tela preta com letras vermelhas. Ups, seus arquivos importantes foram criptografados em todas as redes, em milhares e milhares e milhares de computadores ao redor do mundo, exceto por um. O computador que ligou sozinho no meio do escritório uma noite antes do ataque. Por algum motivo, ele ficou intacto. Continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. Durante anos, ninguém desconfiou que ele e vários outros computadores aleatórios pelo mundo estavam envolvidos no ataque cibernético mais devastador da história. Foram eles que tiveram a chave para responder as perguntas sobre o NotPetya, uma arma que mostrou ao mundo como é uma guerra cibernética em larga escala. Aconteceu em 27 de junho de 2017 e o mundo nunca mais foi o mesmo. O ar descontraído da década de 2010 se evaporou e foi substituído por uma nova realidade, onde não havia mais como voltar. Em 2017, ataques cibernéticos devastaram. Nossa, mano, imagina isso, destruindo todos os computadores do mundo. A Ucrânia já não eram mais novidade. 2 anos antes, o país registrou o primeiro ataque documentado à rede elétrica, deixando quase 250 mil pessoas sem luz em pleno inverno rigoroso. Em 2016, o ataque se repetiu, dessa vez cortando a eletricidade de Kiev. Os 2 ataques fugiam totalmente do padrão dos criminosos cibernéticos. Foram executados por pessoas que conheciam a infraestrutura e o funcionamento interno da rede elétrica ucraniana muito bem. Exploraram vulnerabilidades de altíssimo nível e usaram softwares extremamente poderosos, capazes de causar danos físicos à infraestrutura. Quem teve acesso ao código não teve dúvidas. Aquilo era coisa de grupos de hackers patrocinados por algum estado. À primeira vista, o culpado parecia óbvio. Desde 2014, a Ucrânia enfrentava um conflito com a Rússia. Tudo começou com uma revolução em Kiev, ou um golpe, como a Rússia prefere chamar. A administração presidencial ucraniana, conhecida por sua corrupção, foi derrubada por cidadãos e políticos alinhados ao Ocidente. Na época, os militares russos invadiram. A gente achando que o problema com a Rússia e a Ucrânia estava quente? Não. E tomaram várias regiões da Ucrânia. É uma apropriação de terras que só seria superada pela invasão em 2022.
Enquanto acordos de cessar-fogos eram assinados e o conflito direto no leste da Ucrânia começava a esfriar, a guerra passou a acontecer longe das linhas de frente. Operações de sabotagem, assassinatos e todo tipo de ação de guerrilha que se possa imaginar viraram parte do cotidiano. Mas agora, pela primeira vez na história, os lados em guerra tinham um novo território à sua disposição. Na Ucrânia e na Rússia, grande parte da vida das pessoas já acontecia online. Além disso, a infraestrutura dos Perfeito para um golpe cibernético. dois países estava fortemente interligada. Ambos os lados estavam mais do que dispostos a explorar isso. A essa altura, a Rússia já era veterana em operações cibernéticas ofensivas. Em 2017, o país atacou a Estônia na primeira tentativa da história de derrubar um país inteiro com ataques de DDoS. Em 2018, repetiram a mesma estratégia durante a invasão da Geórgia, usando ataques digitais para dar suporte às tropas. Ataques cibernéticos se tornaram uma peça-chave, embora silenciosa, da doutrina militar da Rússia. Cada agência de inteligência do país viu isso como uma nova ferramenta. Mas nenhuma delas ficou tão entusiasmada com a ideia quanto o Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Nossa senhora, o tamanho do negócio. Russa, uma agência conhecida popularmente como GRU. Após o fim da União Soviética, o GRU continuou atuando discretamente, mas com enorme influência. Suas origens remontam a quase um século atrás, e sua fama sempre foi uma crueldade sem igual. Mas, no início da década de 2010, quase nada disso permaneceu. A diretoria estava sem recursos e com uma equipe reduzida. Muitos já a viam como um fracasso, uma agência completamente ofuscada pelo agora reformulado e mais conhecido FSB. Mas algo estranho aconteceu. Após a eclosão da Primeira Guerra Mundial no leste da Ucrânia, de repente o GRU encontrou uma forma de se reinventar. Uma parte disso foi o foco em ataques cibernéticos, primeiro a Ucrânia, depois o leste europeu, até atingir o mundo inteiro. E atingiu o mundo inteiro? O crescimento veio com a chegada de novos funcionários. O GRU começou a atrair os hackers mais talentosos da Rússia, desde graduados brilhantes até criminosos cibernéticos veteranos. Esses cowboys digitais trouxeram sua própria abordagem para as operações da agência. Não tinham medo de tomar iniciativas, improvisar e até mesmo colocar um toque pessoal no trabalho. Dentro da GRU havia até um grupo que gostava de inserir referências a Duna, o clássico de ficção científica de Frank Herbert, em cada malware que desenvolviam. Essas referências foram encontradas após os ataques à rede elétrica ucraniana em 2015 a 2016. Aproveitando essa descoberta, os pesquisadores logo deram um nome adequado a esse grupo de hackers: Verme de Areia. Quando os primeiros relatórios sobre as atividades do Sandworm foram publicados com uma lista de referências ao livro, as referências cessaram. Os ataques, no entanto, não pararam. A identificação ficou ainda mais difícil. Mas a essa altura, o Sandworm já havia realizado ataques suficientes para se tornar reconhecível. As ferramentas que usavam, as horas em que operavam e até a caligrafia quase imperceptível do seu código. Mas, acima de tudo, eram os alvos. Poucos atores de ameaças no mundo eram tão focados em invadir softwares especializados, como sistemas de controle industrial. Poucos eram tão competentes nisso, e ninguém mais era tão persistente em alinhar suas metas com os objetivos políticos da Federação Russa. O ataque que definiu Sandworm começou em 27 de junho de 2017. Por um lado, a escolha dessa data específica parecia bem simples. Era a véspera de um feriado nacional na Ucrânia. Um feriado, mano. Nossa, eles escolheram uma data muito específica. Mas é bem conveniente também. também. Nesse dia teria um impacto simbólico e seria mais difícil de contornar devido à falta de pessoas. Por outro lado, alguns pesquisadores acreditam que havia outro motivo por trás do lançamento do Notepad naquele dia, um motivo que estaria escondido no arquivo PerfC. A natureza da internet torna extremamente difícil atacar um país. Os países estão interconectados. Sim. Muitas instituições e empresas não hospedam seus próprios sites, e sim dependem de infraestrutura na nuvem e armazenam seus dados em servidores pelo mundo. Mas o Sandworm encontrou uma forma inteligente de burlar isso. Eles se infiltraram no MIDOC, um software fiscal ucraniano diretamente ligado à economia da Nossa, mas aí tem... Qualquer empresa que pagava imposto na Ucrânia era obrigada a usar o MIDOC em pelo menos um de seus computadores. Nossa. Aí também deram mole, hein? Então, havia pelo menos um computador que poderia servir de porta de entrada para todas as empresas da Ucrânia. A invasão ao MIDOC começou antes de 2017, com uma simples mensagem de phishing com malware anexado. Um funcionário sem saber clicou no arquivo e pronto. Os hackers instalaram um backdoor poderoso dentro dos sistemas do MIDOC.
Ao fazer isso, eles garantiram acesso a todas as atualizações lançadas pelo MDoc e a todos os computadores em que o software foi instalado. Em 27 de junho, chegou mais uma atualização. Enquanto pessoas na Ucrânia chegavam aos seus escritórios conversando sobre os planos para o feriado, a atualização era baixada em segundo plano. E havia algo escondido dentro dela. Esse algo era um pequeno malware, mas extremamente poderoso. O NotPetya. Era um verme de computador, e como qualquer verme, seu objetivo era se replicar. Ele fazia isso pulando de um computador para o outro, conectados ao ponto inicial da infecção por meio da rede local, a LAN. Mas a maioria dos sistemas é projetada para impedir esse movimento, e para contornar isso, o malware usava uma ferramenta chamada Mimikatz. Ela foi criada vários anos antes por Benjamin Taube, um engenheiro famoso que queria mostrar que o Windows tinha uma falha séria. Todas as máquinas com Windows armazenavam senhas de forma insegura, e a Microsoft não fez nada a respeito, nem mesmo depois que o Delp publicou seu código como prova para o mundo inteiro ver. A Microsoft ignorou. Já os hackers não. Com a Mimikatz, o NotPetya podia se infiltrar em qualquer computador da rede e obter acesso de administrador. Quando isso não funcionava, ele apelava para dois exploits, Eternal Blue e Eternal Romance. Ambos foram desenvolvidos pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos como armas cibernéticas avançadas. Eles exploravam um recurso pouco conhecido do Windows que permitiu o compartilhamento direto de informações entre computadores. O Eternal Blue e o Eternal Romance usavam essa brecha para espalhar códigos maliciosos e assumir o controle total de qualquer computador na rede. Ambos foram arrancados das mãos da NASA por um grupo de hackers conhecidos como Shadow Brokers. Eles publicaram tudo online em um dos maiores vazamentos da história do crime cibernético. Rapidamente, esses códigos foram incorporados a alguns dos malwares mais destrutivos já criados, incluindo o NotPetya. O Eternal Blue e o Eternal Romance permitiram que o malware se espalhasse além do que o Mimikatz permitiria. Graças a essa combinação, bastava um único dispositivo com o MDoc para que o NotPetya se espalhasse por toda a rede. Isso aqui foi muito bem executado. Por pior que a gente queira admitir, o pior que seja essa situação de ter sido bem executado, foi muito bem executado. Dentro, o verme esperava por 1 hora, analisando e tentando encontrar novas formas de se espalhar. Enquanto isso, iniciava outra função, a criptografia. Cada arquivo no computador seria submetido a um algoritmo simples, que transformava tudo em códigos sem sentido, ilegíveis e inutilizáveis. 1 hora era tempo necessário, tempo de sobra até mesmo para os HDs mais bagunçados. Quando a criptografia terminava, o dispositivo era reiniciado. Então o verme exibia uma mensagem informando que o sistema de arquivos corrompido estava sendo reparado. Na realidade, ele estava fazendo o oposto disso. O verme usa esse tempo para criptografar um registro mestre de inicialização, que é parte do código que inicia o computador e carrega o sistema operacional. Sem ele, o Windows nem sequer inicia. Após a reinicialização, o verme exibiu uma mensagem, um conjunto de instruções pedindo que a vítima transferisse uma quantia em Bitcoin. Isso era só mais uma distração. Não existia nenhum mecanismo para desfazer a criptografia, independentemente do valor que fosse pago. Eles podiam lucrar com isso ainda, mano. Era, na verdade, um destruidor de dados disfarçado de ransomware. E esse disfarce funcionou. As primeiras tentativas de conter o ataque seguiram um caminho errado. O padrão lembrava muito o Petya, um ransomware popular que os profissionais de segurança já sabiam lidar. Só algum tempo depois de muitas tentativas frustradas, os pesquisadores perceberam que não se tratava do Petya, e sim do NotPetya. O nome pegou, assim como a imagem daquela tela vermelha nas telas de milhares de computadores. No dia 27, computadores em toda a Ucrânia exibiram a mensagem. Dispositivos no varejo, serviços públicos, finanças, transporte, até mesmo os que monitoravam os níveis de radiação nas ruínas da usina nuclear de Chernobyl. Muitos dispositivos industriais foram poupados porque não executavam Windows. A maioria dos cidadãos comuns também escapou, já que suas redes locais não tinham nenhuma ligação com o MDoc. Mesmo assim, o estrago foi enorme. Estima-se que 10%... Os caras conseguiram destruir exatamente aquilo que eles queriam atingir. Muito preciso. Eles atingiram dos computadores da Ucrânia foram atingidos. 1 em cada 10 computadores em todo o país e toda a economia que dependia deles. Mas não foi apenas a Ucrânia. A internet não tem fronteiras. Várias empresas internacionais operavam no país e muitas delas pagavam imposto lá. Por isso, usavam computadores com o MDoc instalado. A TNT do grupo FedEx, do setor alimentício Mondelez International,
o fabricante de bens de consumo Reckitt Benckiser, a gigante farmacêutica Merck, a Não CFCO, a conheço. Saint-Gobain, a Nuance Communications CFCO conheço. e centenas de outras multinacionais. O NotPetya conseguiu invadir todas. A maior das empresas afetadas foi a Maersk, uma empresa dinamarquesa responsável por quase 13% do transporte de mercadorias no mundo. Dos 76 terminais que a Maersk operava nos maiores portos do mundo, 17 ficaram paralisados. Navios sem poder descarregar, desse momento que caminhões eles ficaram parados sem poder parados. carregar, cadeias de abastecimento ao redor do mundo prejudicadas. O apocalipse digital se espalhava numa escala muito maior do que se imaginava. Mas em meio a todo esse caos, um detalhe curioso chamou a atenção. Dentro das empresas devastadas pelo NotPetya, alguns computadores sobreviveram milagrosamente ao ataque. O NotPetya os poupou, mesmo depois de destruir todos os outros na mesma rede. Exceto aquelas que tinham um arquivo chamado perfc na pasta do Windows. Certo, esse é o momento decisivo. Se você chegou até aqui, aproveita para deixar um like e se inscrever no canal. Não temos Que patrocinadores seria e criar esse tipo de conteúdo vivendo só da receita do YouTube é um desafio. Então, se você está gostando, deixe o YouTube saber disso. Obrigado. Voltando ao verdade. perfc. Esse arquivo era um kill switch. É assim que ele funciona. O malware em si, apesar do nome popular, era um pequeno arquivo chamado perfc.dat. Independente do nome que tivesse, ao infectar um computador, o NotPetya era extraído nesse arquivo. Depois, ele procurava um arquivo com esse mesmo nome no PC da vítima, para checar se já havia sido instalado. Porque não fazia sentido criptografar o mesmo computador 2 vezes. Mas o truque era simples, bastava criar um arquivo vazio chamado perfc na pasta do Windows e pronto, o efeito seria o mesmo. O único requisito é que o arquivo seja definido como somente leitura. Então o NotPetya entra em um computador, se extrai sozinho e procura o perfc. Se encontrar, o verme para e extrai ele. Se não, ele continua destruindo tudo que encontrar pela frente. Essa curiosidade foi descoberta por Amit Serper, um pesquisador que trabalhava para uma empresa israelense de segurança cibernética, a Cybereason, e foi um dos primeiros a analisar o NotPetya. Então, eu comecei a examinar a amostra e pensei, beleza, no Windows, quando você quer que um processo seja encerrado, existe uma chamada de API, uma função chamada exitProcess. Então eu pensei, será que o exitProcess está implementado nisso? E o que teria causado isso? Então acabei encontrando a chamada para o exitProcess e vi que ele estava procurando pelo nome de um arquivo em um caminho específico. Se esse arquivo existisse, o malware simplesmente pararia. Liguei para alguns colegas, alguns nos Estados Unidos, outros em Israel, e disse, ei, faz um favor, pega essa amostra, coloca ela numa máquina virtual, nomeia como, sei lá, sample.exe e coloca um arquivo chamado sample.dat na pasta Windows System 32 ou em outro local. Me conta o que aconteceu. E eles me disseram, não está acontecendo nada. Eles falaram, a gente clica 2 vezes no arquivo e ele fecha do nada. Eu pensei, ótimo, agora precisamos descobrir o nome original do arquivo. Então eu resolvi postar no Twitter, naquela época ainda era Twitter, e basicamente 2 coisas muito legais aconteceram. Praticamente 5 segundos uma da outra. Uma é que um ucraniano de uma universidade respondeu com o nome do arquivo que ele viu no sistema dele. E outra pessoa em um grupo do WhatsApp em que eu fazia parte, um pesquisador israelense chamado Idon O, mandou no grupo. Eu acho que o nome original do arquivo era perfc, e foi exatamente isso que a pessoa da Ucrânia me disse. O kill switch funcionou, e agora havia uma forma de parar o ataque. Mas para a maioria, já era tarde demais. Já A Ucrânia estava funcionado, paralisada. O NotPetya rapidamente se espalhou além das fronteiras. Uma das pessoas que teve que lidar com isso foi Artem Mikhailov, um pesquisador da ISSP, uma empresa ucraniana de segurança cibernética que se encontrava no centro do ataque. Muitas pessoas simplesmente não sabiam o que fazer, porque essa foi a primeira vez que enfrentamos um ataque daquela proporção. Como sabemos, depois essa palavra virou um termo muito falado. Aí você fica pensando, mas é só reinstalar as coisas e tal, só formatar. Mano, é muito tempo investido, muita coisa, vai dar muito trabalho. O sistema, por exemplo, o próprio o servidor em si pode ser apagado. E aí você tem que reconstruir o servidor do zero. Tipo, o ataque sem precedentes, o mais devastador da história. Imagine, você está andando pela rua, vai a uma cafeteria, nada funciona porque eles não conseguem, sabe, processar o pagamento. Você vai ao mercado, eles não conseguem processar seu pagamento.
Você tenta acessar um site como o site da sua empresa ou tenta pagar sua conta de luz e simplesmente não funciona. A propagação só foi interrompida um dia depois, em parte devido ao desligamento em massa de todos os dispositivos no país, em parte devido à descoberta do kill switch, mas principalmente porque o NotPetya ficou sem vítimas em potencial, tendo infectado quase todas as redes que poderiam ser infectadas. Para a maioria das vítimas, a única maneira de se recuperar era limpar todos os sistemas e reconstruir tudo do zero. Para os pesquisadores que queriam entender como o ataque aconteceu, o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Sim, foi uma investigação tradicional. Pegamos todos os registros, toda a telemetria, tudo o que restou, porque felizmente o NotPetya não criptografou tudo. Ele criptografou apenas 10% dos computadores na Ucrânia, o que parece incrível, mas ainda assim não é 100%, certo? Então, tivemos a oportunidade de trabalhar com o que conseguimos extrair. Boa noite, Lin. Como vai? Tá tranquilo? Dessas máquinas. E por fim, construímos a sequência de ações. O paciente zero, depois o segundo paciente, e como a doença começou a se espalhar. E suspeitos usuais, engenharia social, vulnerabilidades existentes e os exploits da NSA, que ninguém tinha cura na época. Foi então que a rota seguida pelo NotPetya foi descoberta. Só começou a me recomendar um monte de vídeos de Cuphead. Cuphead? Realmente, tipo, tá bem antigo. Sei lá. Para de assistir ou mostra não interessado, sei lá. Isso se você não gostar, né, de receber. Eu tô melhor. Descoberta. Eternal Blue, Mimikatz, atualização infectada e os servidores Medoc. A polícia ucraniana rapidamente invadiu a empresa responsável por esse pequeno software e confiscou seus servidores, dando aos pesquisadores acesso ao ponto de partida do ataque. Na verdade, tivemos acesso a... Nem acredito que esses discos rígidos foram copiados. Acho que eram os discos rígidos originais. Então continua assistindo. Porque o que descobrimos foi que as autoridades ucranianas têm a polícia cibernética ou algo do tipo e foram até o escritório. Só para te atualizar, a gente está assistindo o hack mais destrutivo já usado, NotPetya. Foi uma coisa que ocupou uma grande parte dos computadores comerciais da Ucrânia em 2017. E eu passei mal hoje de manhã, então eu não devo demorar muito para terminar a live e tal. Pelo menos não hoje. Devo descansar mais. Mas tá tudo bem. E desculpa pelo vídeo ontem, que você achei que você gostou. Eu gostei do Psycho. Eu só fiquei com muita agonia do filme. O filme é um horrível, é um horror. Mas o Psycho em si é um cara legal. Parece um cara legal. Né? Dessa empresa, pegaram os servidores, retiraram os discos rígidos. Faz um favor. Água. Não, tô com água. Pega a lâmpada normal que tá lá na gaveta. Essa não é a normal, é a personalizada. Pega a lâmpada normal que tá dentro da caixinha lá na primeira gaveta e coloca ali. Pelo menos por enquanto. Não queimou a boquilha, né? Depois eu te explico. Só quebrou. Ela provavelmente estava ressecada, velha, porque é plástico. Para a gente substituir, a gente vai ter que comprar uma boquilha nova e ter uma escada, porque trocar isso aqui só em cima de uma cadeira não vai dar, não. Não tem como. Tem que pegar uma escada emprestada mesmo. Se conseguir uma escada, dá pra gente trocar. Quais vídeos você tem separados? Vou aproveitar essa pausa. Psicologia das pessoas que estão cansadas de existir, que é importante para a gente ver pessoas e estimular pessoas a ver histórias de pessoas que estão com sintomas depressivos e ajudá-las. A história mais odiada de Quilos Mortais, uma pessoa muito manipuladora. Quilos Mortais. Eu parei de confiar no Google e você também deveria. Motivos para a gente confiar no Google, principalmente do Maps.
E como não se irritar com nada de forma científica. Esses são os vídeos da noite. Essa aí, pelo menos, se ela... se alguma coisa acontecer, é barato. Mas não vai, não. Deixa de ser retardado. Vou só deixar ele terminar de fazer isso, que aí a gente não fica com interrupção. Nossa, o que pode ter acontecido é um dos fios ter soltado da base da boquilha por causa dela cair. E aí ela só não acenderia. No mais, deixa ela aí por enquanto. Ainda bem que a pazinha que saiu voando não quebrou, né? Sim. Ainda bem que nada quebrou e você chegou a tempo. Imagina. Não, eu cheguei e tava... Ok, eu até pensei, estava ligado. Tá ventilado. Aí eu fui no quarto, preparar minha coisa para fazer a sessão. Aí um barulho. Devia ser a quadra. Eu olhei, não reparei nada, porque estava girando rápido. Não reparei que tinha um apagamento. Beleza? De repente eu ouvi outro barulho e o negócio começou a entortar. Sabe? Tipo, ele não estava só girando, ele estava girando. Uhum. Girando e girando ao redor do giro. Aí, liguei aqui rapidinho. Corri para tirar ele antes. Aí começou a sair pedaço de plástico, eu peguei o dedo. Não, deve ser do próprio plástico que quebrou ali. Não é. Eu olhei, tá bonitinho. Tô falando dali de cima, Sim. ao redor. Porque ele começou a pender, a cair. Aí eu também Ok, vou continuar agora, tá? Rígidos, colocaram em sacos de lixo pretos. Eles retiraram os discos rígidos, colocaram em sacos de lixo pretos e os levaram para a sede da polícia. Tenho quase certeza de que os discos rígidos que tive acesso eram os originais. Acho que eles nem chegaram a fazer uma cópia. Mas eu não posso afirmar nada. Teve um momento em que eu literalmente levei meu notebook para a banheira enquanto fazia engenharia reversa no banho. Uma análise rápida foi suficiente para entender como o Notepad funcionava e também como ele explorou o Midoc. Uma empresa inocente que acabou no lugar errado e na hora mais errada ainda. Precisamos entender que, na época, o Midoc era relativamente... não era uma empresa pequena, mas eu diria que ela se enquadrava na categoria de PMS, Pequenas e Médias Empresas. E, novamente, era 2017, a maturidade Tudo de uma região depender de um único servidor... de segurança cibernética dentro dessas empresas, sabe, costumava ser algo que você desejava que fosse melhor. Sabe, pouquíssimas empresas no mundo do porte do Midoc e do setor em que atuavam tinham um monitoramento muito detalhado e específico do que acontecia na infraestrutura. Porque naquela época, todo mundo pensava, por que seria interessante para os hackers? Não sou um grande banco, o retorno financeiro de qualquer ataque contra mim teria um retorno muito baixo. Então, por que alguém pensaria em nos hackear? Esse padrão de pensamento sobre ataques à cadeia de suprimentos ainda não era algo tão difundido naquela época. Então, eles simplesmente não perceberam. A APT continua passando despercebida até hoje em grandes corporações. Então, foi assim que Código simplesmente não perceberam. APT é Advanced Persistent Threat, ou ameaça avançada A persistente. APT continua passando despercebida até hoje em grandes corporações. Então, foi assim que o ataque começou. Nos servidores do Midoc foram encontradas as impressões digitais do Sandworm, sem referência ao livro de Frank Herbert, mas com todos os outros truques dos hackers da GRU. A motivação deles era fácil de entender. A Rússia e a Ucrânia estavam em guerra. Em termos de danos materiais, o Notepad não foi muito diferente de um bombardeio em uma região industrial. Então, embora seja difícil provar 100%, os especialistas em segurança cibernética, incluindo o ISSP, rapidamente associaram o Notepad ao Sandworm, uma unidade de hackers militares do GRU, a agência de inteligência militar da Rússia. A escolha do Midoc Que seria bem como tranquilo. ponto de infecção sugeriu que esse ataque tinha como alvo específico a Ucrânia, apesar de ter tido influência fora da Ucrânia. Sim, mas é porque as coisas interligadas à Ucrânia sofreram consequências.
Mas acho Não que que nem o o GRU alvo esperava era que o eles. ataque daria tão certo. O NotPetya não foi criado com fins lucrativos, isso é óbvio. Ele foi desenvolvido para causar destruição máxima, o maior dano possível. E só. E cada detalhe nesse ataque foi arquitetado de forma brilhante, como as comunicações secretas através do campo de cookies no Midoc, tudo foi muito bem pensado. Então, quando eu olho para todas essas evidências e eu aplico um pensamento crítico de acordo com a minha experiência, sabe? E minha experiência passada como agente de um Estado-nação, então minha experiência atual como engenheiro reverso de malware, isso definitivamente se confirma. Mas, pelo menos no início, nem tudo parecia se encaixar. Havia uma parte desse mistério que parecia bastante intrigante. O PerfC. Durante o ataque, alguns computadores simplesmente não foram infectados pelo NotPetya. Parecia Isso ainda tá me que pegando. uma força Por que invisível esses havia protegido eles de arquivos- uma epidemia iminente. O computador no escritório ucraniano não identificado que mencionamos no início era um deles, mas dezenas de outros computadores foram encontrados por toda a Ucrânia em todos os tipos de Como que empresas eles e se protegeram? instituições. E para isso, existem várias teorias. Por um lado, se você está criando uma arma secreta, faz sentido adicionar um botão de desligar. Afinal, nunca se sabe quando as coisas podem sair do controle. E se o NotPetya tivesse saído do controle e começado a causar estragos na Rússia? O governo poderia simplesmente divulgar instruções simples para a população e conter o ataque. O problema é que o NotPetya saiu do controle e causou estragos na Rússia. O gigante russo do petróleo, Gazprom, por exemplo, foi infectado e sofreu prejuízos enormes. Será que existia um mecanismo para impedir o vírus e proteger parte da rede? Nunca saberemos. O que sabemos é que alguns computadores na Ucrânia tinham esse arquivo. Isso abre espaço para outra Por que hipótese. eles tinham? Talvez o NotPetya não tenha sido apenas uma tentativa de devastar digitalmente a Ucrânia, mas também uma maneira de encobrir os rastros de uma operação ainda mais sinistra. Agora, em 2025, já sabemos, graças ao livro de End, que aquele mecanismo com o arquivo, a tal vacina, estava lá. Era para impedir que máquinas-chave fossem criptografadas. Porque quando você é um agente de ameaças e está infiltrado na rede de outra pessoa, você quer deixar o acesso. Porque esses ataques, a fase destrutiva, como o NotPetya, não é necessariamente para causar danos destrutivos. Ela também é uma maneira de apagar os seus rastros. Digamos que você tenha feito algo que não quer que ninguém descubra o que você fez. Certo? Ou então você fez deleta alguma tudo. coisa, algo Uhum. errado e você não conseguiu concluir o que queria fazer. Ou quem sabe, se você só queria espalhar o caos e apagar todas as evidências, você faria algo desse tipo. Mas, como um agente de ameaças, você ainda querer manter o acesso à rede, seja para futuras oportunidades ou para continuar o ataque. Essa hipótese foi levantada por um jornalista, Andy Greenberg, em seu livro sobre a história dos ataques do Sandworm. Essa teoria é aceita pela grande maioria dos pesquisadores que investigaram o NotPetya. Ela ajuda a entender como e por que o ataque foi realizado. Se aceitamos essa hipótese, o NotPetya não foi apenas um destruidor de dados projetado para causar o máximo de danos possível. Ele serviu para cobrir os rastros de operações anteriores de espionagem cibernética e preparar o caminho para mais operações desse tipo no futuro. A Rússia não apenas bombardeou a infraestrutura ucraniana, mas também apagou vestígios que poderiam comprometer seus espiões, evitando ao mesmo tempo danos excessivos e deixando as portas abertas para infiltrações futuras. Pela minha experiência passada, como alguém que costumava ser um agente de Estado-nação, faz sentido, porque, novamente, essa foi uma operação que foi muito bem sucedida. Talvez até bem Foi, né? sucedida demais, certo? Destrutiva. Talvez até bem mais do que o planejado. Foi algo cuidadosamente pensado e planejado para extrair lições desse ataque. Afinal de contas, foi o maior ataque cibernético da história. O prejuízo estimado foi de 10 bilhões de dólares. Isso sendo uma estimativa Só? conservadora, sem considerar o custo real para reparar os sistemas e compensar os danos causados. Várias empresas internacionais foram afetadas, e muitas preferiram esconder as violações. Mesmo assim, para a maioria das pessoas, foi um sinal de alerta, daqueles que ninguém gostaria de ignorar. Então, depois do NotPetya, houve um aumento significativo nos exercícios simulados em diferentes setores, certo? Também surgiram mais serviços criados após o NotPetya que chamamos de avaliações de comprometimento. Então, sob essa ótica, obviamente, quando você sente isso de perto, quando simplesmente não consegue pagar suas compras, ou quando estiver na estrada antes de um feriado, isso inegavelmente muda a forma como você enxerga as coisas. Você entende? Ok, isso é importante. Ou deixamos de usar sistemas digitais, ou investimos em segurança cibernética e mudamos Ou nossa melhoramos postura. a segurança, né? E mesmo durante os últimos 3 anos, tivemos ataques ainda maiores do que o NotPetya, de certa forma. Mas como os russos nos prepararam, novamente, de certa forma, para combater esses ataques cibernéticos, o impacto foi menor. Então, sim, tivemos muito interesse de profissionais do setor, todos vieram à Ucrânia para falar, não apenas para uma lição telefônica, mas eles queriam ter contato direto para sentir como é ser uma nação tão fortemente hackeada. Mas nem todo mundo aprendeu a lição. Os Estados Unidos e outros países levaram vários anos para denunciar a Rússia, mesmo com especialistas identificando as digitais do GRU desde o primeiro dia. Até quando a Casa Branca Aí divulgou suas também próprias vacilo, percepções né? sobre os eventos e confirmou o envolvimento da Rússia, o impacto disso tudo foi bem discreto. E eu acho que nós deveríamos ter questionado, não apenas como profissionais de segurança, pesquisadores ou profissionais de engenharia reversa, mas como só pessoas, como deixaram cidadãos do mundo. acontecer?
deveríamos ter exigido que nossos governos e organizações internacionais como a ONU, ou sei lá, que talvez fizessem algo realmente útil, com todos os recursos e tivessem mecanismos mais fortes para responsabilizar Só países, deixaram agentes, acontecer. ameaças, seja lá o que for, pessoas que realizam essas operações maliciosas para responsabilizá-las. E o que aconteceu com o WannaCry, com o NotPetya, comigo e com outras pessoas, é que foram os pesquisadores individuais que entraram em cena, não as empresas. Mas como eu disse, eu estava sentado na sala de estar dos meus pais em Israel, sem nada para fazer, com 4 horas livres. Marcus Hutchins, o Mauritech, no caso do Mas também que falta WannaCry, do também fazer, olhava viu? para aquilo meio que na brincadeira, sabe? Nós tivemos muita sorte como coletivo, porque, sabe, éramos um grupo de pessoas entediadas, como eu, mexendo nas coisas, apertando botões e vendo no que dava, mas eu acho que Vamos tentar destruir o maior vírus da Ucrânia só porque a gente tá à toa? isso nos mostrou que não somos tão resilientes quanto pensamos. E mesmo que os produtos que vendemos Pelo amor de funcionem Deus, né, mano? bem, na maior parte do tempo, basta um único, sabe, incidente, como o NotPetya ou o WannaCry, para nos mostrar como tudo é frágil. Pode desmoronar. Esse é o problema da tecnologia que eu enxergo hoje. Você tá muito confortável e o celular é uma parte de você. E o que acontece se uma mínima coisa destruir a internet hoje? O mundo para. O mundo quebra. E é impressionante o quanto que seria impactante. E havia mais uma lição que o mundo poderia ter aprendido. NotPetya foi lançado pelos militares russos, mas as ferramentas que possibilitaram isso, que deram forma ao ataque, não eram O que é russas. ransomware? Então, é quando as pessoas, o hacker, ele acessa alguma informação, vamos dizer, sensível sua, que te impede, por exemplo, de ter acesso a um serviço, e ele pede um resgate para você ter acesso a esse serviço novamente. Como, por exemplo, uma senha de banco ou algo do tipo. Esse ransomware é como se fosse um sequestro de... Só que ao invés de ser de pessoa, é de informação. Para você ter essa informação de volta, tem que pagar. Agradeço pela explicação de que é ransomware. Espero que o microfone tenha pego. Mas foi um falso ransomware. Porque ele tinha a ideia de ser sequestro, ele escrevia que era um sequestro de $300, só que não era. Se você pagasse a chave lá em valores de Bitcoin, seus dados não serão recuperados. Aí era meio que... Ele só era um código, tipo, ele só era mais uma codificação para encobrir o negócio. Aham. Ele não funcionava para o Você paga, tipo assim, você ainda fica à mercê das pessoas serem boazinhas e devolver. Sim, mas um sequestro funciona com a devolução da coisa. Pois é. Ou Os seja, exploits foram pior, roubados da falso NSA e ransomware. espalhados entre os criminosos cibernéticos do mundo todo, dando origem a alguns dos ataques mais devastadores já vistos. Quem sabe a gente não fale sobre o vazamento do Shadow Brokers em um próximo episódio. Ou quem Talvez. sabe sobre o WannaCry. Outro ataque que Foi bem interessante, mas assim, é um valor bem nichado. Poucas pessoas mexem ou conhecem essas coisas sobre hackers. Se você for um deles que se interessa por esses assuntos, comenta aí embaixo, que aí eu procuro fazer mais vídeos sobre. Como eu acho que o meu público não é tão atraído por esses assuntos, eu não sei o quanto que vocês vão gostar desse vídeo, tá bom?